Bora bater aí 1.500 likes, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Hora de falar sobre uma reviravolta envolvendo o lateral esquerdo brasileiro. Outro dia fiz uma lista de jogadores importantes cujos contratos se encerram na metade do ano. Eles poderiam chegar de graça para o seu clube do coração. E eu incluí na lateral esquerda o Matheus Reis, jogador de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. Ele foi campeão português e da Taça de Portugal. Decisão da Taça de Portugal aconteceu no último final de semana, vitória contra o Benfica. Até por conta dessa boa fase do time dele, que é titular, o Matheus Reis negociava a renovação de contrato no Sporting. Mas um episódio da final contra o Benfica deve mudar tudo. O Matheus Reis acabou pisando sem querer na cabeça de um dos adversários, o Belotti. E depois da partida, diante da repercussão desse pisão, o Matheus ironizou e minimizou o Benfica, afirmando que os problemas do rival são muito grandes e que estavam tentando arranjar desculpas. A partir daí, o Matheus Reis passou a ser perseguido por torcedores do Benfica. E essa perseguição envolve ameaças. Por exemplo, foram até a escola do filho dele para prometer causar com o filho dele no futuro não tão distante. Já na caixa de correio da casa onde mora o Matheus Reis, foram encontradas fotos da família e os horários em que a família se desloca. Isso causou enorme preocupação e a esposa do Matheus Reis, que está grávida, decidiu mudar toda a programação da família. Eles passariam férias em Portugal e voltaram às pressas ao Brasil. Há quem garanta que o Matheus descartou a renovação de contrato no Sporting e pode preferir ficar no Brasil em definitivo. Vale a lembrança de que o contrato dele está se encerrando no Sporting e não haveria a necessidade de pagamento de qualquer compensação financeira ao clube português. O Matheus Reis pode surgir como boa alternativa para a lateral esquerda de clubes brasileiros depois desse episódio nada gratificante nem edificante. Quero fechar o vídeo para contar uma curiosidade. Olivier Giroud, atacante francês hoje com 38 anos de idade, está sendo oferecido para clubes brasileiros. Pude apurar que um empresário brasileiro com bom trânsito na Major League Soccer recebeu a autorização dos representantes do Giroud e também do Los Angeles FC, com quem o Giroud tem contrato até dezembro, para buscar interessados no Brasil. E ele já começou a fazer sugestões para clubes grandes do país. É bem verdade que as primeiras conversas não foram muito bem sucedidas. A avaliação desses clubes procurados é de que o Giroud já não entrega como em outros tempos e tem um custo bem alto. Na atual temporada, o Giroud soma apenas 12 jogos e 2 gols, não é titular há 5 partidas e em 3 desses jogos nem saiu do banco de reservas. É bem verdade que nos outros 2 marcou um gol e deu uma assistência. O salário dele na Major League Soccer, R$1.700.000 por mês brutos. Com descontos, devem sobrar para o atacante francês algo na casa de R$1.100.000 mensais. Pergunta que eu deixo para você é: o ex-atacante da seleção francesa, com passagem em vários clubes grandes e também que fez sucesso com a camisa da seleção francesa, caberia no seu time do coração? Los Angeles FC promete não cobrar absolutamente nada para a liberação do atleta. Resta que algum clube brasileiro demonstre interesse. Já usa espaço para comentário e diz o que você pensa sobre o Giroud. Comente também sobre qualquer coisa do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o Vitinho. Tá aí, ó. Vitinho, o Ettifaq, Al Ettifaq Clube postou ontem, né? Nosso craque Vitinho, obrigado por tudo. Então o Vitinho, né, todo mundo conhece o jogador, está deixando aí o Al Ettifaq, lá da Arábia Saudita. Ele tem bons números, tá? Tá aqui o Vitinho, avaliado em 1,5 milhão de euros, tem 31 anos de idade, ainda tem uma idade muito boa, 1,80, contrato se encerrando agora, né? Já foi desligado. Se você pegar na Liga Saudita esse ano, ó, 31 jogos, 6 gols, 7 assistências, né? Números bons aí. Na Kings Cup, 2 jogos e 1 gol. Então ele tem números até interessantes aí. Se a gente pegar os números na carreira aqui, ó, eu sempre faço isso, desempenho por clube, aí os números não são tão grandes, mas não são ruins não, lá, ó. 491 jogos na carreira, 95 gols, 68 assistências, né? Números interessantes aí. Tá aí, o Vitinho seria uma boa ou não, livre no mercado? Eu já falei minha opinião, já sei que é impopular. Eu acho um bom jogador. Não traria para receber um salário gigantesco, né? Salário milionário. Aí também acho que não vale. Mas para compor elenco, para entrar ali no segundo tempo e tudo, eu acho que é uma boa. É melhor que o Palácios, por exemplo, poderia agregar
ao elenco. Sim, eu acho ele um bom jogador, mas eu sei que a maioria aí não gosta, vai falar que ele é muito fraco e tudo, e tá tudo certo. Eu acho um jogador bom, acho que iria agregar se fosse um valor, um contrato aí interessante, bom para o clube, sem fazer nenhuma loucura, porque aí realmente não merece, não vale a loucura. Mas para compor elenco, ali ajudar, eu acho que poderia agregar sim. O que você acha, Vitinho? Seria uma boa, o Atlético deveria buscar ou não? Comenta aí, jogador livre no mercado, vamos lembrar, livre no mercado, o Atlético já fica aí com o olhinho até, né? Então, vamos aguardar. Agora tem outro jogador também aí ficando livre no mercado que pode chegar ao Atlético. Nós vamos falar sobre ele. Bom, vamos trazer informação aí sobre o Tolói, zagueiro, informação do Igor Tepe, ó. Vamos lá. Ontem, Paulo Brax falou em entrevista aí ao nosso amigo Cláudio Rezende, lá da Rádio Itatiaia, que o Atlético vai ter uma janela difícil, uma janela complicada. Um dos nomes que eu sei que o Atlético procurou, não sei se já avançou a conversa e virou uma negociação, foi do zagueiro Rafael Tolói, 34 anos, jogador que ficou 10 anos ali no Atalanta, que fez história essa equipe da Atalanta de Bergamo aí nos últimos anos. Rafael Tolói, então, um dos líderes desse elenco, não renovou o contrato com a equipe italiana, fica solto no mercado de transferências, um nome que foi procurado pelo Atlético. Se vai virar negociação ou não, aí é um problema do Cuca consiga. Aliás, o Cuca até disse, né, ontem em entrevista ao GE, que estava participando de todas as reuniões e tal, e tá mesmo. O problema é que não basta participar, você tem que ser ouvido, viu, Cuca? Hashtag fica a dica, pronto, falei. Tá, então, Rafael Tolói, vamos ver aí, ó, será que seria uma boa? 34 anos, livre no mercado, também avaliado em 1,5 milhão de euros. Eu sempre achei ele um zagueiro mais lento, né, você vê, nessa temporada em 38 jogos, foi apenas 5% titular, né, então ele virou reserva mesmo na Atalanta, então jogou pouco, né, tá vendo aí, poucos jogos, mas assim, é um zagueiro que fez a sua carreira na Itália, né, e eu realmente não gosto muito dele, acho um zagueiro bom, mas com 34 anos, sendo reserva lá na Itália, será que aqui ele vai dar, o famoso vai dar um caldo ainda ou não? Lá ele, hein? Não sei, eu não contrataria, não acho que seria uma boa não, eu acho meio arriscado. Enfim, pra mim não seria tão interessante assim. Eu não posso falar muito que eu não estava acompanhando, né, lá na Atalanta, na Itália, como é que estava o Tolói. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. 34 anos. O problema é chegar mais um zagueiro e não resolver, aí fica complicado, né? A gente precisa de alguém que chegue para resolver, né? Porque o Alonso, apesar de eu achar que ele não tá tão mal assim, mas não tem feito algumas partidas boas. E os reservas que a gente tem, nenhum dá aquela segurança. O Vitor Hugo até entrou bem no clássico, uma partida ou outra ele jogou bem, mas enfim, quero saber a sua opinião. Rafael Tolói chega para ser titular, o Atlético não pode nem pensar nesse jogador. Agora nós vamos falar sobre Giroud, jogador grande, viu? Jogador grande aí. Vamos lá, vamos à informação do Nicola primeiro, e aí nós vamos discutir se seria uma boa ou não trazer o Olivier Giroud. Olha só, isso aqui é curioso, hein? Curiosa. Ontem à noite estava conversando com um empresário de futebol brasileiro que tem bom trânsito nos Estados Unidos. E ele me contou que